Amém, vamos lá. Então a minha palavra é uma pergunta. Quanto vale? Quanto que eu valho? Qual é o meu valor? Essa é a pergunta que eu queria falar um pouquinho hoje para vocês. Nós lemos lá 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler novamente? 1 Coríntios capítulo 6. Versos 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No espírito que ele fala aqui é a nossa mente, né? E a pergunta fica aí: quanto que você vale? Quanto vale o ser humano? Em termos financeiros. Temos advogados aqui presentes, engenheiros, né? Matemáticos, linguistas, físicos. Né? Quanto que vale um ser humano? Tem um valor financeiro associado ao ser humano? Tem. Se você for ver bem, por exemplo, uma criança, ela vai consumir recursos financeiros dos seus pais a vida inteira, até chegar à faculdade. Se a gente for considerar isso financeiramente, é uma maneira fria de se falar, né? É ruim falar dessa maneira. Mas tem gente que calcula realmente quanto vale uma pessoa. Essa pessoa vai gastar aí 300 mil reais ao longo da sua vida até chegar à faculdade. Às vezes 400 mil, pouco mais talvez, 500 mil reais ao longo da sua vida até chegar na faculdade, fazer a faculdade. Hoje, por exemplo, a Raquel custa 2 mil reais. 2.400 reais a faculdade. Tem um custo. Estou vendendo, quer comprar? Não, né? É 2 por mês, né? 2.400 por mês. Fora, em casa, o consumo de comida, de energia elétrica, de água, tem tudo, tem um preço, tem um custo. É horrível falar dessa maneira. O ser humano não tem preço. Tem preço. Vai vender um rim para você ver quanto não sai. Você vai ganhar aí pelo menos uns 15 mil dólares se você vender um rim, você... 15, até mais, né? Tá certo? E assim vai. Quer dizer, tem um preço. Não é? Só que nós amamos. Nós temos amor pelos nossos entes. Que nos faz, por exemplo, carregar pedras, se for necessário, para que essa pessoa se sinta bem. Tá? Muito bem. O ser humano tem valor. Ele tem valor pela expectativa de consumo. Qual é a expectativa de consumo de uma pessoa? Né? As grandes máquinas de marketing, as grandes máquinas de propaganda, ela olha para um público como sendo um público consumidor, que vai consumir e vai gastar uma quantidade de dinheiro para obter aquele produto que eu estou vendendo. Né? Então, você é uma pessoa que tem um valor financeiro associado a você. Né? Dizem que no mundo não tem escravidão mais, certo? Nós vivemos uma era onde a escravidão não tem amparo legal. Antigamente, a escravidão tinha amparo legal. Era possível você ter escravos. Você podia comprar um escravo.
né? O escravo ia lá, você alojava ele em qualquer lugar, ele ia lá, fazia a lavoura, plantava, colhia, cuidava dos animais, do gado, cuidava da limpeza da casa, e você não tinha gasto. Se aquele escravo tivesse uma doença e morresse, o seu trabalho era enterrar o cara, só isso. Mais nada. E ele ficaria com você. Em outras culturas, quando se tinha uma guerra, o perdedor se tornava escravo daquele que tinha vencido. Isso acontecia muito no Egito Antigo. Né? Escravos por perder a guerra, não por causa da cor da pele. Né? E outra, né? Inventava-se 1000 desculpas que o negro, por exemplo, não tinha alma. Isso quem falou foi a Igreja Católica. Você sabia disso? Ele não tinha alma, então ele podia ser escravizado, ele podia ser morto. Não tinha problema nenhum você matar um escravo. Não é um assassino, um assassinato, um homicídio. Entendeu? Não tem mais escravidão. Acabou. Então, você não pode mais comprar uma pessoa para que ela seja propriedade. Acho que no direito deve ter alguma coisa a respeito disso, não tem? Escravidão? Sobre direito a uma pessoa. Você ter posse não existe. É inadmissível. Inadmissível. Mas há 150 anos atrás, não. Atenta contra a dignidade da pessoa humana. Não pode. Tá certo? Mas antigamente podia. Você ia lá, comprava um escravo. Tinha o mercado de escravo. A gente já viu isso em filmes, né? Tem um filme muito bacana, acho que é 13 anos de escravidão. 12 anos de escravidão, muito bacana. Pesado, um filme muito pesado. Mas lá na parte norte-americana, naquela época, acho que final do século XVIII, ou dizendo final do século XIX, deve ser alguma coisa assim. Tinha um sujeito negro, forte, uma pessoa forte, ele era um violinista muito bom, tocava música assim muito bom, muito boa. E aí ele foi enganado por uns sujeitos e levado para o sul dos Estados Unidos. E ele foi escravizado, porque no sul era permitido você ter escravos. E ele foi escravizado. Sendo que no norte ele tinha família, tinha mulher, tinha trabalho, ganhava, tinha salário. Tá? Assistam, viu? Muito bom. 12 anos de escravidão. Belíssimo filme, pesado, mas muito bom. Né? Mas dizem que não tem mais escravidão. Né? A escravidão ela foi banida do planeta Terra. Banida. Não existe mais essa coisa de escravidão. Nem em tribos indígenas não tem mais. Nem em tribos africanas não tem mais. Tá? Foi banido essa ideia. Os direitos humanos, instituídos lá pela ONU, por esses organismos internacionais, tenta elevar a condição de qualquer ser humano à condição de igualdade. Eu sou igual a você. Por exemplo, no começo do século passado, 1907, uma mulher brasileira foi presa porque ela foi à praia com os braços de fora. Né? Então ela não podia nem com os braços do lado de fora. Foi presa por causa disso. Né? A mulher não votava, não podia votar. Ela tinha alguns lances, assim, talvez a Raquel saiba melhor, de que a mulher ela precisava de uma autorização do marido para fazer determinadas coisas. A mulher era considerada relativamente incapaz até o Código Civil de 2002. 2002? A mulher é equiparada a uma pessoa relativamente incapaz. Incapaz, tipo... Um adolescente entre os 16 e os 18 anos, você tem relativamente incapaz. Hoje em dia, o que é uma pessoa relativamente incapaz? É uma pessoa ou adolescente, né, menor de 18 anos, ou maior de 16, ou uma pessoa que tenha problemas, algum transtorno mental, que não possa praticar os atos da vida civil
sem alguém para dirigir essa vida, né? Sem alguém para administrar os bens. Então, assim, ele pode praticar alguns atos da vida civil, que a gente fala. Por exemplo, com 16 anos, pode casar. Tem alguns atos que podem ser feitos, só que, por exemplo, relativamente incapaz, um rapaz de 16 anos que ele tem uma empresa, por exemplo. Para ele ir lá e comprar um carro, ele precisa que o responsável por ele assine embaixo também. Entendeu? Precisa de uma autorização para dizer que aquele contrato, aquela relação é válida e é eficaz no mundo jurídico. Entendeu? Como se o marido fosse o curador da mulher. Isso. Até o Código Civil de 2002, que faz o quê? 17 anos. Brincadeira. Que coisa horrível, né? E os direitos humanos quer fazer o quê? Quer pegar e levar todo e qualquer ser humano na mesma condição. Está certo isso. Né? A gente não precisa ir nos direitos humanos para dizer que todos são iguais. A Bíblia já falava isso 2000 anos atrás. Não é? Aonde está escrito isso, Walter? Se você se lembra? Dizendo que não há servo, não há macho, não há fêmea, não há escravo, não há livre, não há grego, não há... Tá. Onde que está isso aí? Aí, ô Daniel, fala aí, filho. É o problema. Daniel provavelmente deve ter a conta da Bíblia. Procurei para mim. É Romanos isso aí. Isso é Romanos. Acho que é Romanos 5. Achou aí? É Mateus 9. Não. Não. Gálatas 3:28. Tá vendo? Eu quase acertei. 3:28. Bom, foi Paulo quem escreveu. É isso aí, 3:28. Porque todos, porque 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo. Acabou, não precisa ir não. Direitos humanos para dizer que todos são iguais perante a lei. Não precisa, está escrito aqui. E tem outros textos. E se sois de Cristo, sois a descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Todos nós somos iguais, mas só que tem um detalhe com relação à escravidão. Os direitos humanos esquecem que existem outras formas de escravidão, principalmente aquelas que nos prendem a vícios, aquelas que nos prendem a subjugo financeiro, a um subjugo cultural. Existe escravidão. Um fumante é escravo do seu vício. Tá certo? Um viciado em cocaína é controlado pelo seu vício. Um viciado em jogo é controlado pelo seu vício. É escravo do seu vício. Isso não é interessante para os direitos humanos. Por quê? Porque está envolvendo dinheiro. Então você ser escravo por causa do dinheiro, pode. Entendeu? Você pode ser escravo de cigarro. Eu conheço pessoas que tentam parar de fumar a vida inteira tentando parar de fumar. Conheço pessoas que, não aguento mais, queria tanto parar de fumar, mas não consigo. Está lá sendo escravo de cigarro. Outro dia eu estava assistindo, eu estava vendo um videozinho na internet e falando sobre um daqueles meninos que foi o Polegar. Lembra do grupo Polegar de antigamente? Tinha um menino lá do Polegar que casou com uma moça belíssima. Só que o cara era viciado em cocaína. Falou assim, o meu amor não é essa moça. O meu amor é a cocaína. Eu amo a cocaína.
E a vida do cara foi uma desgraça. Não sei o nome do cara. Rafael. É, né? Rafael Guinha. É. Você deve ter visto, então, esse vídeo. O cara é escravo da cocaína. E por que é tão interessante ter cocaína? Ter cigarro? Ter bebida? Por que é tão interessante? E dá dinheiro. Simples assim. Grana. Ou seja, o viciado, ele é um potencial fornecedor de dinheiro para mim. Que é o que eu quero. Dinheiro. Eu fico imaginando, Sérgio. Sabe aquele governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral? Sérgio Cabral, ele roubou tanto, e ele falou assim no depoimento para o juiz. Eu assisti esse depoimento. Ele falou assim, meu vício é dinheiro e poder. Eu quero dinheiro. Por isso que eu estou nessa enrascada. O cara pegou mais de 200 anos de prisão. Por causa de grana. Ou seja, as pessoas às quais ele se relacionava tinha valor. Quanto é que você pode me dar nesse contrato? Eu fecho o contrato com você, mas você vai ter que me dar um percentual. Você quer ver como o ser humano tem valor financeiro? E às vezes é caro? Exemplo, Brumadinho. É simples assim. Eu não vou me preocupar com essa represa, porque as pessoas que morrerem lá embaixo, tudo bem, morreu, está morto. O que importa é que a minha empresa é uma estrela brasileira. Foi isso que ele falou, né? Oh, não, a empresa é uma estrela brasileira. Então, que se dane as 400 pessoas que morreram lá, Valdo. Vai ficar preocupado com meros mortais desnecessários para a humanidade. É assim que a empresa pensa. É o capitalismo sem os valores. E tem outra, Congonhas também está para arrebentar. O capitalismo sem os valores cristãos é um vício da sociedade. Tem outra lá, né? Aquela de Congonhas também está para estourar. Você sabia disso? Sabia. Você é diretor de uma barragem? Tem alguns que estão realmente. Vai estourar. E que se danem as pessoas. Se estourar, mata e acabou. Não precisa me preocupar. Sabe por quê, Valdo? Porque não dá em nada. A justiça é lerda. Sabe o que acontece? Demora 5, 6, 7 anos, 8 anos para o cara pagar a indenização. Porque o processo vai rolando, aí o cara vai, entra com recurso, aí obsta a justiça, vai obstando. E demora, não paga nunca. Não paga nunca. Quando aconteceu a história de Brumadinho, eu fiquei muito irritado, sabe com o quê? Eles queriam dar 100 mil reais num plano de emergência. Olha o preço que é uma pessoa. 100 mil reais. Aí depois vai a justiça, dá 500 pau pro cara lá. Ele compra um terreninho lá. É isso que vale. O ser humano não vale nada. Quer dizer, vale, né? Tem algum valor. Ô pai, pra ter uma ideia, o rompimento da barragem de Mariana foi em 2012? Até hoje não pagaram. 14. Até lá não pagaram as indenizações. Foi no segundo governo Dilma, lembra? Foi, isso. Foi logo que ela entrou. Logo que ela entrou. Todos somos vistos como potenciais de lucro, somos consumidores dos seus produtos. Basta criar uma necessidade para que se venda. E eu tenho aqui uma lembrança muito interessante. Quando eu era menino, a gente só foi ter televisão mesmo. Eu sou da época que não se tinha televisão com facilidade. A gente só foi ter televisão mesmo quando eu tinha acho que 6 ou 7 anos de idade. Meu pai apareceu com aquele aparelho em casa. Uma TV preto e branco. E eu lembro que logo em seguida a gente morava numa cidade, passaram-se alguns anos, uns 2 ou 3 anos, nós mudamos para uma outra cidade. Eu morava em Santa Fé, e aí depois eu fui morar em Arapongas.
E a gente assistia televisão e tinha um produto, a Rosana vai dar risada dessa história, né? Tinha um produto que vendia-se na televisão que se chamava biscuit. Lembra disso aí? Sim. Lembra disso? Era um palitinho, provavelmente de farinha, um farináceo, alguma coisa, mas era... Só que a imagem que aquela propaganda fazia dentro de mim, que meu sonho daquela idade, devia ter 8, 9 anos de idade, era comer aquele negócio. Aquilo ficou marcado até hoje dentro de mim. Percebe? Até hoje. E você chegou a comer? Não. Eu comi depois de velho, mas que gosto que tem aquilo. Não tinha gosto de nada para mim, né? Eu queria ter comido quando era pequeno. Mas a gente morava numa cidade tão pequena que não tinha esse tipo de comércio. Pra você ter uma ideia, eu fui comer iogurte, eu já tinha mais de 10 anos de idade. Nunca tinha comido iogurte na minha vida. Mas a televisão, cara, era fenomenal. Percebe? Como o marketing ele é pernicioso, ele gera uma necessidade, uma insatisfação muito grande. Né? É um produtor de insatisfações. Mas vamos lá, continuando aqui. Todos somos vistos como potenciais de lucro. Por exemplo, eu me lembro muito bem de uma propaganda, Marília, Rosana, o Valdo também, Serginho vai lembrar. Você lembra da propaganda do Hollywood? Como é que era a propaganda do Hollywood, o cigarro? Hã? Como é que era essa propaganda? Era simplesmente maravilhosa. Quem não queria fumar Hollywood? Você tinha lá o cara num buggy, daqueles jipes do tipo buggy, com as meninas maravilhosas. Acho que era Hollywood ou o sucesso. Não. O gosto do sucesso. Hollywood. Assim. Uma coisa linda. Os caras tudo machão, bonitão, as meninas lindas, no meio de uma duna de areia. Lembra? Acho que tem essa imagem. Uma duna de areia, ou então o cara no windsurf, indo lá e tal. Aí vinha Hollywood, o gosto do sucesso, alguma coisa assim. E foi uma propaganda muito famosa, porque os rocks que se tocavam por trás, lembra? As músicas eram sensacionais. Da Ministra, você lembra? O Ministro era no iate, né? O Ministro era no iate. E o Marlboro? O Marlboro era o cowboy. Marlboro era o cowboy, lembra? E o slogan, venha para o mundo do Marlboro. Venha para o mundo do Marlboro. Exatamente. Olha como é pernicioso. E o cara que fazia essa propaganda morreu de câncer no pulmão. Né? Isso aí ninguém fala. Isso aí nunca nem vi. Tá certo? Era muito legal essa propaganda, eu gostava. A propaganda ela tem o poder de criar em nós uma expectativa maior do que a necessidade de uso. Percebe? Eu pergunto para você, não quero aqui dar uma de comunista ou de socialista não, mas quem é que precisa de um carro que custa 2,5 milhões de reais? Quem precisa disso? Alguém precisa de um carro de 2 milhões? O que um carro de 2 milhões de reais te dá mais do que um carro de 100 mil reais? 200 mil reais. Na época, eu fiz um curso de marketing, né, na universidade, eles ofereciam alguns cursos, né? Então, eles diziam o seguinte, que o ser humano ele é insaciável, né? Então, o marketing é a arte de você poder criar necessidades do ser humano, sabendo que ele é insaciável. Insaciável. Então, é só você descobrir qual é o ponto para tocar, né? Criando necessidades para ele. Há uma tendência, exatamente o que eu queria falar aqui, há uma tendência do marketing ser cruel e voraz. Justamente por causa da insatisfação humana. Não menosprezo a sua importância. Eu acho que o marketing é importante. Nós precisamos saber que as coisas existem para serem consumidas. Não tem
tenha dúvida. Você precisa saber que tem, sei lá, um produto, uma calça, uma roupa. É necessário que haja um marketing. Mas esse viés cruel do marketing, de você colocar uma propaganda de uma boneca que é um monte de plástico para gerar uma insatisfação numa criança que vai infernizar a vida do pai, para o pai gastar R$ 500 numa boneca que a criança vai brincar um pouquinho e depois vai jogar no lixo. Isso é crueldade. Percebe? Acho que até hoje em dia já não pode mais esse tipo de propaganda, né? Eu não sei, acho que tem alguma coisa que regula isso. TV aberta não pode. Não pode, né? Não pode. Tá certo? Então ela é voraz. Eu não menosprezo a importância, não, mas eu critico a sua crueldade, né? Eu acho que é cruel. Nós precisamos das coisas, da comida, da roupa. Mas quando extrapola, pode provocar uma necessidade descontrolada por parte daqueles que é influenciado. Por exemplo, vai se lançar um celular, o iPhone 25, sei lá se existe, o iPhone 39. No dia que vão lançar aquele produto, se faz filas gigantescas lá na Quinta Avenida dos Estados Unidos, porque a primeira loja que se vende é lá na Quinta Avenida. Se faz aquelas filas enormes. Eles fazem acampamento. Acampamento, né, para comprar um aparelho que dali 2 anos, caríssimo, vai pagar $2.000, $3.000. Um aparelho, acho que deve ser isso, né? Uns $3.000 num aparelho de telefone que daqui a 2 anos não serve mais para nada. Pronto, tá aí. Foi criada uma necessidade desnecessária. Interessante, né? Esse é o homem, né? Veja aí, né, os smartphones. Outro dia eu recebi uma propaganda da Vivo, porque o meu celular é Vivo. Recebi uma propaganda dizendo que vai lançar o S10. R$ 4.000. Samsung S10. R$ 4.000. R$ 4.300. Você acha que eu vou comprar um celular de R$ 4.300? Tem que gostar muito de celular, né? Você percebe? Não faz sentido, né? Meu filho estava mostrando para mim essa propaganda, ele recebeu. Ele falou assim, que vai durar 1 ano, daqui a pouco R$ 4.000, no ano que vem não vale mais nada. Eu precisaria estar ganhando R$ 40.000 por mês. Você entendeu? Eu precisaria ter esse salário de R$ 40.000 para gastar R$ 4.000 num aparelho. Tá certo? Um ser humano comum ganha isso. Está gerando lá a expectativa. Ó, você precisa comprar. O coração do homem é assim. Ele sempre busca alguma coisa nova e emocionante. Não é? A necessidade. Mas eu fiz toda essa preleção inicial porque, na realidade, eu quero mostrar a cultura do cristianismo, que é o que nos interessa. Porque nós somos comprados por um bom preço. Ou Jesus, quando ele foi tentado naquele dia lá da tentação, será que ele não foi tentado em todas essas coisas? Ou até mais coisas? Será que o diabo ali, quando chegou para Jesus, será que só está aquelas descrições que a gente já leu? Vamos ler lá Lucas capítulo 4. Rapidinho, só para a gente relembrar aqui. No verso 3 ele fala assim: disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Bom, pão aqui é uma alusão a alguma coisa que fosse saciada a fome de Cristo. Ele estava 40 dias sem comer, fazendo um jejum. Então, será que foi só pão? Será que o diabo ele só queria que Jesus comesse pão? Pãozinho francês seco. Quando ele fala pão aqui, ele está falando de muita coisa. Embora ele só precisasse não ser resistente a uma casquinha de pão, que seria o suficiente para o diabo acabar com a obra de Cristo. Né?
Podia ser um churrasco, né? Podia ser um churrasco. Aí Jesus fala assim, não está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando ao alto do monte, mostrou-lhe todos os reinos, no momento de ter todos os reinos do mundo. Dar-te a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Está dizendo que ele é dono dos reinos. Aí no verso 9, levou-o também a Jerusalém e colocou ele no pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então está aí Jesus sendo tentado exatamente nas fraquezas mais basilar do ser humano. Certo? Fome, ventre, poder, dinheiro. Tem o poder aqui de ser, de interferir no mundo espiritual a respeito dos anjos, que ele fala aqui. Bom, mas eu quero ler mesmo um texto que eu gosto muito, só para a gente poder entender o que é o cristianismo, em João capítulo 4. Pega lá, por favor. Do verso 1, a gente vai ler aqui até alguns pedaços, não tudo, porque o texto é longo. E eu quero dar prioridade para algumas coisinhas. Então ele fala assim. Verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era visto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E aí, a mulher ficou meio espantada. Porque ela falava assim, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? A mulher não entendeu nada. Absolutamente nada. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus disse-lhe, dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tá bom, até. Eu gosto muito dessa passagem da mulher samaritana, porque Jesus revelou algo para ela muito importante. E mais, ela aceita aquele papel. Ela aceita aquilo que Jesus disse. E hoje nós vivemos uma crise de aceitação. As pessoas não aceitam mais o Evangelho. Percebe? Por quê? Porque as suas mentes estão distraídas em outras coisas. Nós vivemos o mundo da informação. Você senta ali no computador, você tem dúvida de como escreve uma palavra, você escreve lá. O computador fala que você escreveu errado. Você fala, pô, não é com S, é com C. Não é com X, é com 2 S. Ah, você quer saber? Ah, eu queria saber como é que é, por exemplo, uma cirurgia de tornozelo. Eu tenho tido muita dor no tornozelo. Como é que faz uma cirurgia de tornozelo? Você vai lá, o cara te explica como é que faz a cirurgia de tornozelo. E assim vai. Nós vivemos o mundo da informação, mas nós estamos distantes daquilo que Cristo fez por nós, nos comprar. Nós estamos longe daquilo que Cristo pode fazer pelo ser humano. O ser humano está longe de entender o que está escrito nesses versículos. Não se sabe o que é água viva. Pode estar escrito em muitos lugares, mas não se entende o que é água viva. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com o valor das coisas. Nós estamos distraídos com o valor das coisas. Eu quero ter um iPhone, eu quero ter um smartphone, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu preciso comprar tal coisa para o meu filho, eu preciso dar um presente para minha esposa. E assim vai, nós estamos distraídos. Percebe? A impressão que eu tenho é que à medida que nós evoluímos no conhecimento, nós involuímos no entendimento. Percebe? Nós não entendemos o que está sendo feito pelo... Nós não conseguimos entender o que Jesus faz pelo homem. Eu prego aqui, sempre vocês sabem disso. E quando você vai e coloca, por exemplo, você coloca como as igrejas, vou falar sobre as igrejas evangélicas, né, que é o nosso meio. Você vai lá e uma igreja assim, que diz que você tem que fazer uma campanha de não sei o que, para você obter sucesso no amor. Ou você vai lá numa outra igreja que vai fazer uma campanha de 7 semanas de oração para que você consiga um emprego. Ou você vai numa outra igreja que você vai lá dar o dízimo, porque se você der o dízimo, Deus vai te dar em dobro. Não é? E Jesus é o grande desconhecido nessa história. A obra de Cristo é a grande desconhecida nessa história. Não se interessa mais pela cruz. O que importa é a música que toca. É a emoção que a música me dá. Não o louvor que eu posso dar para Deus. Não. Isso tem pouco valor. Essa mulher entendeu o que Jesus estava falando. E ela era uma pessoa ruim. Ela era carne de pescoço. A mulher era prostituta. Teve 5 maridos. O que ela tem agora ainda não é marido dela. Uma pessoa escravizada. Mas ela entendeu que era água viva. Fala água viva aí fora. Vai sair um rio de águas vivas do seu ventre. Fico imaginando, né? A barriga aqui aberta, saindo um monte de água assim, né? Por isso que eu estou falando, quanto mais a gente evolui na informação, menos
a gente evolui no entendimento da informação. Esse é o nosso problema. Você está lá fazendo direito, vocês dois estão fazendo direito, pois estão adquirindo conhecimento. Mas o entendimento demora. Demora para você se tornar um verdadeiro advogado. Não é? Para você armar estratégias para atender o seu cliente. Demora, é um processo. Não sai assim de uma hora para outra. O médico, ele frequenta 6 anos de faculdade, depois mais 3 anos de residência. O cara fica 9 anos aprendendo, formando opinião, formando entendimento sobre aquilo. E a hora que você bota o bisturi, abre a barriga do cara e conserta a barriga. Não, eu tenho medo, não é? Demora. É triste, mas é uma verdade. Eu queria ser como essa mulher. Como é? Que ela foi lá e entendeu o que Cristo falou. Ou não, você é o Messias. Você é o cara. Você é profeta. E não só ela, mas ela voltou lá na casa dela e pegou todo mundo. Falou, vamos ouvir o que esse cara tem que falar. Mais pro finalzinho, depois você lê em casa. Ela foi lá e chamou todo mundo. Foi lá. Ela assumiu esse papel. Ela entendeu a mensagem do amor de Cristo. Ela entendeu. Eu preciso desse amor. Esse amor que me interessa. Ela entendeu que a sua autoestima estava ruim. Ela tinha uma imagem errada dela mesma. Percebe? E hoje é o nosso grande problema. Nós vivemos a era da depressão. Hoje nós vivemos uma grande depressão emocional. Por quê? Porque nós não conseguimos comprar aquilo que o marketing me obriga. Nós não conseguimos ter aquilo que está na televisão. Nós não conseguimos ter aquilo que eu acho que preciso para mim. Nós vivemos a grande era da depressão. As pessoas estão frustradas. Você é obrigado a engolir sapo no seu trabalho, porque se você perder aquele emprego, você não vai achar outro. Então você leva a cacetada na sua cabeça o tempo inteiro, porque não tem emprego. Eu me frustro, me chateio, me aborreço, eu me canso. A minha autoestima vai lá embaixo. Eu sou um fracassado mesmo. Eu não consigo fazer nada melhor. E quando Jesus conversa com ela, ele pega a autoestima dela e está aqui, ó, e eleva, e eleva, e eleva, e fala assim, olha mulher, se você quiser adorar Deus, adore em espírito e verdade, que é isso que importa para Deus. Ela se sentiu renovada. Ela entendeu. Ela entendeu que a autoestima dela estava baixa e que Cristo elevou um patamar que ela não esperava. Era mais uma pessoa, ela era mais uma pessoa nessa grande multidão gado, que é o que a humanidade é. Um gado. Gado consumidor. Você sabe como é que funciona uma vaquinha? Meu pai tinha vaquinha, tinha vacas lá no sítio dele. A vaca funciona assim. É um animal muito dócil, muito boazinho. É uma gracinha. A vaquinha vai de manhã pro pasto, vai comer graminha. Ela come lá, vai lá. Elas têm uma líder, a líder vai indo, vai todas atrás. Aí ela chega num lugar, numa invernada assim. Aí elas comem, defeca, defeca. Aí quando chega lá, um determinado horário que está muito calor, elas vão beber água. Elas bebem água, gostosa. Elas têm problema, os vegetais que elas comem, tem poucos minerais. Então, o dono ali da fazenda vai lá,
compram um sal enriquecido com minerais, elas vão lá e comem o salzinho. Aí dá sede, vai lá, bebe aguinha. Aí quando é de manhã, cedinho, lá pelas 4 horas da manhã, o úbere da vaca está lotado de leite. Ela está explodindo de leite. Aí vai o peão lá e tira o leitinho dela. Aí quando ela fica velha, que ela não dá mais leite, ela não prenha mais, o dono vende. Entendeu? Vende para o açougue. O açougue vai lá, abate a vaquinha e pendura as carnes dela lá. E a gente vai lá e compra a carninha da vaca. Entendeu? É assim. É exatamente isso que o diabo faz conosco. Percebe? Ele te dá um gás, aí você vai, trabalha, e compra o celular. Você vai, trabalha, e compra o carro. Trabalha, e compra isso. Trabalha, e compra aquilo. Num ciclo eterno. E nós somos esse gado. E uma hora você vai envelhecer, e uma hora o diabo vai falar assim, eu não preciso mais de você. Aí te presenteia com câncer. Eu não preciso mais de você. Aí te presenteia com um acidente, com uma osteoporose. Ele te presenteia com uma doença degenerativa, Alzheimer, Parkinson. Você não presta mais para o sistema. Você não presta mais para essa terra. Você não dá mais lucro. Percebe? Ele descarta. Como o dono da fazenda descarta aquela vaquinha que não dá mais leite. Que não dá mais bezerro. O Valdo aqui, já morou no sítio, sabe que é assim. Percebe? E nós somos o gado de Satanás. Nós somos este rebanho. Que a hora que você não presta mais, ele te dá um presente. Câncer. Para os homens, próstata. Para as mulheres, mama. É assim que funciona o reino deste mundo. Por isso que Jesus falou, olha, se você crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você seja gado de Satanás, eu vou tirar você e vou assentar você num lugar celestial, aonde você não será mais gado de Satanás. Percebe, Serginho? Como a obra de Cristo é maravilhosa. Se você estiver precisando de socorro, Deus o Pai vai te atender. Porque Ele ama. Qual é o pai cujo filho, pedindo o quê? Lhe dará pedra. Pedindo carne, lhe dará serpente. Olha como o pai é maravilhoso. Aqui não. Aqui você pede carne, ele te dá câncer. Aqui você pede pão, ele te dá um AVC. Aqui você pede um doce, ele te dá um atropelamento. É assim que funciona aqui. Isso que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Não foi assim que Jesus falou quando estava para ser crucificado lá? Ele estava lá e falou assim para Pôncio Pilatos lá. O reino não é desse mundo. Eu não sou daqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Muito bem. Continua. Nunca se esqueça que a base da propaganda, do marketing, é estimular necessidades e gerar insatisfações. Já preguei isso várias vezes. Esse é o mundo que nos cerca. Devemos estar atentos. Já falei sobre uma vez aqui, sobre a obsolescência programada. Tudo está programado para acabar. Esse é o plano do diabo. O maior inimigo do homem é o tempo. Eu já preguei isso aqui.
O tempo é que nos leva para o túmulo. E quando Jesus fala, olha, a minha promessa é a eternidade. Está lá em, quer ver? João, 1 João, capítulo 2, verso 25. Põe aí para mim. Olha que versículo maravilhoso. Leia para mim. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Sabe o que vai acontecer quando aquele grande dia chegar, Serginho? Sabe o que vai acontecer? Você vai sair do domínio temporal. Entendeu? Não faço ideia do que seja isso. Eu, como físico, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Mas eu acredito nisso. Deu para entender? Porque é a promessa de um sujeito que morreu na cruz por mim. É a promessa de Jesus Cristo que foi naquela cruz e me comprou, me tirou de dentro desse mundo, de dentro dessa bolha temporal, para me colocar na eternidade. Olha aí, ó. A vida eterna. Essa é a promessa de Cristo. Ele não quer que você seja rico, ele não quer que você seja pobre. Ele quer te dar vida eterna. Ele pouco está preocupado. Ele está preocupado com o seu sofrimento. Isso Jesus está. Jesus está preocupado com o meu sofrimento. Com as coisas as quais eu estou sofrendo, as dores. Eu estou com dor no pé. Eu estou com um problema no pé que eu não sei o que é. E me dói desesperadamente. Vocês têm visto em casa, eu estou mancando toda hora, não faço ideia do que seja. Ele está preocupado com isso. Mas ele quer nos dar a vida eterna. Esse é o caminho que a humanidade tomou. E está gerando um grande número de pessoas insatisfeitas, ansiosas, e que têm interferido diretamente nas suas felicidades. Quando a gente é inserido no contexto desse mundo, a gente é inserido num contexto para ser infeliz. Esse mundo, ele provoca no ser humano a infelicidade. Você pode ter momentos de felicidades, mas o fim da história é infeliz. Porque o fim da história é trágico. O tempo vai te comer. Deu para entender? Vai chegar uma hora que vai ser trágico para você. Nós todos estamos caminhando para um fim trágico. Ninguém quer morrer de câncer. Ninguém quer morrer de AVC, de Alzheimer, de doenças, de dores. Ninguém quer isso. E o que o mundo prepara para nós é isso. Aí você não pode comer coisa salgada porque dá pressão alta. Aí você não pode comer coisa doce porque dá diabetes. Aí você não pode comer isso porque dá aquilo. Você não pode fazer isso porque dá aquilo. Sabe? Eu tenho uma felicidade temporária. Uma felicidade temporária. Minha felicidade é temporal. Mas o que Jesus promete é felicidade eterna. Percebe? Não é dor eterna. Estou lendo coisa errada. Cristo nos prega que temos um valor para Deus. Você tem um valor para Deus. Deus ama o ser humano. Já visto que está escrito lá em João capítulo 3, verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor com que Deus quer te amar. Você tem preço para Deus. E Ele pagou um preço alto por sua vida. E nós precisamos entender que nós temos esse preço. Por isso, você tem que cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar das suas coisas. Como se estivesse cuidando para Deus. Esse é o espírito, o entendimento que Paulo tinha sobre as coisas. Cristo nos diz que temos um valor para Deus e Ele pagou caro para que fôssemos incluídos no seu testamento. E cabe a nós entendermos
que essa herança é muito cara. Jesus pagou um preço, indo para a cruz, morrendo para te salvar. Não quero entrar aqui no mérito do porquê que ele fez isso. Ou quais são as bases legais para que ele tenha feito isso. A gente já pode discutir isso em outro momento. Mas ele subiu na cruz, verteu sangue para você. E isso é dom de Deus, não é mérito seu. Você não é salvo pelo que você faz. Você não é salvo por ser bonzinho ou ser malzinho. Não! Você é salvo porque Cristo subiu na cruz por vontade própria. E derramou o seu sangue por vontade própria. E morreu por vontade própria. Não para que você faça alguma coisa para merecer o que Cristo tem para te dar. Deu para entender? É duro ter que falar isso, mas, por exemplo, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus morreu por Hitler. Jesus morreu por esses dois meninos que fizeram a barbaridade que fizeram. Jesus morreu pelo Mao Tse Tung. Morreu pelo Stalin. Jesus morreu por todos. E todos temos a possibilidade de irmos para o céu se assim nós desejarmos. Quando eu olho para um espelho, o que eu vejo? O que você vê? Estou quase acabando, tá, irmão? O que você vê quando olha para o espelho? Hoje eu vi uma historinha muito legal sobre espelhos. Eu vi, depois que eu já tinha feito a pregação, né, a Rosana tinha mandado lá. O sujeito estava falando assim que... falando sobre o meio de trabalho e tal, não sei o quê. Ele dá um exemplo de um cachorrinho. Um cachorrinho todo alegrinho, assim, tipo Bia Bela, sabe? Tudo feliz, cheio de alegria e tal, não sei o quê. E entra num lugar onde tem 1000 espelhos. Né? Aí, onde ele olhava, tinha um cachorrinho alegre. Ele olhava, outro cachorrinho alegre. Outro feliz, outro feliz. Quando ele saiu, já falou assim, gostei desse lugar, cara. Só tem gente feliz lá dentro. A gente não. Cachorro, né? Só tem cachorro feliz lá dentro. Gostei muito desse lugar. Aí entrou um outro cachorro carrancudo. Tipo um pitbull, assim, nervosão. Viu 1000 cachorros nervosos. Onde ele virava para olhar, tinha um cachorro nervoso. Aí quando ele saiu, falou, não volto mais nesse lugar não, só tem gente nervosa lá dentro, tá louco. Cachorro. Só tem cachorro nervoso lá dentro. Não é? Ou seja, o que você vê na hora que você olha para o espelho? Você vê um cara derrotado? Você vê um sujeito desanimado? Você vê uma pessoa depressiva? Você vê uma pessoa... Ou você vê uma pessoa pelo qual Cristo morreu? Percebe? Essa é a diferença. Quando você for olhar, se olhar no espelho, olha no espelho e fala assim, Jesus morreu por você, babaca. Jesus morreu por você, seu idiota. Levanta esse astral. Larga de ser bobo. A obra de Cristo é para você. Percebe? Imagina Jesus subindo naquela cruz. A dor que ele não sofreu. Vocês assistiram aquele filme Na Paixão de Cristo? O Mel Gibson tenta mostrar mais ou menos como é que foi o sofrimento de Cristo. E ele consegue transmitir. É um filme que eu assisti uma vez e não quero ver nunca mais de novo. Porque aquele Jesus apanha tanto, mas apanha tanto. Chega uma hora que eu canso de ver tanto que ele apanha. Pelo amor de Deus, como ele apanhou. E ele apanhou por você. Por mim. Para que quando eu olhasse no espelho, desse um sorriso e dissesse assim, meu Jesus morreu por mim. E hoje eu tenho a promessa da vida eterna por causa disso.
Então seja feliz. Seja feliz. Esse mundo vai te trazer desgraça, vai te trazer dor, doença. O seu fim. Sabe qual que é o seu fim? O seu fim é trágico e desgraçado. Percebe? Faça valer a pena o seu presente. Porque o seu fim já está escrito. Vai ser tenebroso. Você vai morrer um dia. Vai ser ruim. É sofrimento mesmo. Então olha para o espelho e comece a ser feliz pela herança que você recebeu. Uma herança eterna, incorruptível. Uma herança de felicidade. E a gente pode começar a experimentar essa felicidade aqui e agora. O próprio Jesus falou assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu vou ficar chorando pelos cantos? Não vou. Não vou chorar pelos cantos. Não vou me deprimir. Amanhã, sabe o que vai ser meu dia amanhã? Eu já contei para vocês. Eu começo às 7 da manhã, num colégio. Fico a parte da manhã inteira no exame. Aí à tarde, eu vou para o outro colégio, aí eu dou 5 aulas. Aí eu fico mais um pouquinho, dou mais 4 aulas. Aí eu volto para casa, 11 horas da noite. Olha que gostoso. Não é? Um cara de 56 anos fazendo uma estripulia dessa. Sabe como é que eu vou chegar em casa amanhã à noite? Eu não quero ver nada, ninguém. A única coisa que eu quero é tomar um banho e descansar. Eu sei que isso vai acontecer. Percebe? Mas eu não vou me entristecer. Porque logo, logo, isso tudo acaba. É temporal. Nós temos uma rotina pesada, gente. Nós trabalhamos bastante, temos pouco tempo de descanso, temos pouco dinheiro, os nossos filhos exigem mais do que nós podemos dar. A nossa cultura é pecaminosa, o nosso país sofre com a corrupção. Para Deus, isso tudo faz parte de um plano de Satanás. Para destruir a sua vida, para que você não tenha opções, para que você se canse, para que você se distraia. Isso é parte de um plano de Satanás para oprimir, para que não busquemos soluções para que nós busquemos soluções que nos coloquem longe, mais longe possível de Cristo. Na hora que você está cansado, você não está pensando em buscar a Deus. Na hora que você está com dor, você não quer saber de buscar a Deus. Na hora que você está trabalhando, você não vai buscar a Deus, você não vai orar. Percebe? Tudo acontece a favor do plano do diabo em te levar o mais longe possível na presença de Cristo. A nossa autoestima é estimulada para que sejamos sempre insatisfeitos e que as soluções são sempre materiais e financeiras. É assim que o mundo impõe. Você sempre vai precisar de dinheiro, Serginho. Sabe quando que você vai parar de precisar de dinheiro? Nunca! Quando você morrer. Você está entendendo? Nós sempre vamos querer soluções materiais. Você vai precisar de um emprego, você vai precisar de um salário, você vai precisar de um carro, você vai precisar de uma casa, você vai precisar disso, você vai precisar daquilo. Esse é o plano de Satanás, levar você longe da possibilidade de olhar para Cristo. Você está deprimido com tudo que ocorre à sua volta. E é deprimente mesmo. A gente viu lá 10 crianças serem assassinadas de maneira vil. Você viu esses anos todos de corrupção, o dinheiro sendo levado. Saiba que isso não irá mudar. Tenho uma triste notícia para você. Tudo que está à sua volta e que te deprime, vai continuar à sua volta e vai continuar te deprimindo. Eu
tenho essa triste notícia para você. A sua perspectiva é que tem que mudar. Sua maneira de enxergar é que tem que mudar. Não é o mundo que está do seu lado. O mundo que está do seu lado vai ser pior. A sua maneira de olhar o mundo deve passar pelo amor de Cristo. Se você olhar para o mundo com os olhos do amor de Cristo, a sua autoestima sobe. A sua vida melhora. Sem que você mexa uma vírgula. É só o que nós precisamos. É olhar o mundo com os olhos de Cristo. E aí você tem valor para Deus. Amém? Quando se está com Cristo, né? Romanos Nova criatura 8:28. Não, 8:28. Põe lá, senhor. 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso. É bem isso aí. Então é a nossa maneira de enxergar. Tudo isso para eu chegar no finalzinho dessa pregação e falar, olha, começa a olhar o mundo como Jesus olhou, começa a amar as pessoas como Jesus amou, começa a ser bondoso como Jesus foi bondoso, pratique boas obras como Jesus praticou boas obras. E assim, o seu entorno não vai mudar, mas você vai enxergar diferente. Onde você tem uma possibilidade de fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Não é assim que diz a palavra? Mas se eu posso fazer o bem, por que eu não vou fazer? Se eu posso dar uma palavra de esperança, por que eu não vou dar? Não é? Amém? É isso aí.